Amigos telespectadores da Rede Vida de televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Nestes últimos programas, estamos estudando a fundo o Evangelho. É um estudo bíblico, só que o Evangelho não foi escrito apenas para ser estudado, comentado ou lido. Ele foi escrito também e, sobretudo, para ser proclamado e celebrado na Sagrada Liturgia. E é isto que nós estamos fazendo aqui nestes últimos programas, repito. Padre Anselmo? Bom dia, Padre Fernando, bom dia a você, meu irmão e minha irmã, que todos os domingos nos acompanha aqui através da Rede Vida, o canal da família. Como bem falou o Padre Fernando, a palavra de Deus quer encontrar espaços em nosso coração. E disto resulta a importância maior do nosso programa. Como bem também falou o Padre, nós estamos aqui neste trabalho ardoroso, por vezes difícil, porém acredito que fecundo e sobretudo catequético, fazendo com que você se convença que a Bíblia foi escrita também para nós, para mim e para você. Hoje, Padre? Muito bem. Você se lembra onde paramos no último programa? Caso a minha memória ainda esteja boa, eu creio que nós terminamos falando sobre a doxologia da missa, o por Cristo, com Cristo, em Cristo. Bem, falamos, acredito que exaustivamente, a respeito da oração consecratória, que tem como topo as palavras pronunciadas por Jesus na última ceia, com uma ressalva, sabe? As ipsíssima verba Iesu, as mesmíssimas palavras de Jesus, nós não temos mais. Não seriam as palavras da consagração? O texto foi escrito em grego. Jesus falou em aramaico. Claro, não deve ter havido mudança substancial, mas Jesus falou numa outra língua. Porém, se as ipsíssima verba, as mesmíssimas palavras de Jesus, talvez não tenham sido guardadas, haja vista a diferença entre os sinóticos ao reportá-las, os mesmíssimos gestos de Jesus, este sim, tomou um pão, elevou os olhos ao céu, partiu, abençoou e entregou. Os gestos de Jesus parece que foram fielmente conservados e gravados. Não, talvez, as mesmíssimas palavras. Haja vista a diferença entre os sinóticos e Paulo, que é o primeiro texto cristão a respeito da Eucaristia, na carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. Capítulo Sim. 11. Mas, o Padre, quando o senhor fala da dificuldade de encontrar as palavras mesmas de Jesus, de algum modo há uma semelhança muito grande entre Mateus, quer dizer, Mateus, Lucas e Marcos, E Paulo. Então, inclusive em exegese, a gente aprendeu que esta é uma hipótese. E João também tem a sua forma. Agora, onde em João? Pergunta Abra o talvez capítulo 6. No discurso do Pão da Vida? Abra o capítulo 6. Muito bem. Porque a questão é, talvez a gente tenha dificuldade de encontrar as mesmas palavras de Jesus. Mas não são iguais a dos sinóticos.
Mas o interessante é que este rito está em todos, né? O de João não. O de João, aqui no sexto, nós temos o discurso do pão, né? Isto. Veja aqui, na primeira parte do discurso, esta deve ter sido a fórmula joanina da consagração do pão. O 51? Este aqui, o pão que eu darei, capítulo 6, versículo 51b. O pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Parece ter sido esta a fórmula em João. Mas ela é bem diversa das fórmulas dos sinóticos. O que nos indica que os evangelistas tiveram uma certa liberdade. Por exemplo, em Marcos não se diz que o sangue foi derramado para a remissão dos pecados. Em Marcos não. Em Mateus sim. Que é um acréscimo, que é um dado muito... né? Pois é. Mas é assim que nós entendemos ou devemos entender o texto da palavra ou das palavras consecratórias de Jesus. A substância foi conservada, as mesmíssimas palavras não. E a bem da verdade, nenhuma mesmíssima palavra. Nenhuma, em todos os evangelhos, porque Jesus falava aramaico. Mas, padre, e este texto foi escrito em grego, 30, 40, 50 anos depois. Quando nós abraçamos essa teoria, né, de que não há muito provavelmente possibilidade de encontrar as mesmíssimas palavras de Jesus, no fundo, a gente não tira todo e qualquer fundo de historicidade dos evangelhos. Não, de jeito nenhum. Eu posso transmitir fielmente o que você falou com as minhas palavras, não repetindo as suas. Eu posso ser fiel ao seu discurso, posso ser fiel às suas ideias, traduzindo-as do meu jeito. Não mudei nada. Mudaram-se palavras. E depois substantivos, adjetivos. Depois o senhor, ainda baseado nesse argumento, né? Muito provavelmente não conseguimos encontrar a ipsíssima verba de Jesus, as mesmas palavras de Jesus. Mas nem Pai, a grande revolução de quando ele chamou Deus de Pai. Não, esta foi conservada em aramaico, Abá. Esta foi conservada. Uma ou outra palavra aramaica foi conservada e estas podem ter realmente sido pronunciadas historicamente por Jesus. Abá, Éfatá, que significa abre-te. Nas parábolas, abrindo aqui um pequeno parêntese, já que a gente está nesse clima, nas parábolas contadas por Jesus, a gente pode encontrar algum dito, alguma expressão, ou ali está tudo em grego e cria muita dificuldade do ponto de vista histórico? Eu gostaria de entrar neste tema aqui agora. Poderia ser tema de um próximo estudo, mas a mim me causou muita impressão, porque eu sempre pensei que as parábolas, pelo menos as parábolas, saíssem da boca de Jesus. Nossa, mas eu aprendi assim. Pois é, eu também. E os estudos recentes e profundos que ando fazendo dizem que poucas parábolas foram compostas historicamente por Jesus. Isto é, Jesus criou um gênero de narração e muitas outras foram criadas pela comunidade, pela primeira geração cristã. Eu não posso provar isto aqui agora, e nem é o caso, porque saímos completamente do nosso assunto, mas, por exemplo, parábolas que não têm múltipla atestação, que só tem, por exemplo, em Lucas.
como é que a parábola do bom samaritano foi chegar apenas em Lucas? E só Quanto Lucas, né? tempo depois? E só nele? A pergunta é por quê? Exatamente. E eu acredito que essa pergunta a gente deva responder na volta do nosso intervalo. E agora é porque intervalo ali já? Já avisou Então que está chegando a façamos hora. o intervalo e continuamos. Somente para fechar um parênteses naquilo que eu acabei de dizer no primeiro momento, para espíritos, sobretudo escrupulosos Aham. ou delicados, nós podemos dizer que o Cristo inspirou todas as parábolas através do Espírito Santo. O texto é texto inspirado. Qualquer que seja a parábola, ela faz parte de um texto inspirado. Ela é inspirada. O problema, de certa maneira, é secundário. É saber se o Jesus terrestre, se o Sim. Jesus histórico as pronunciou ou se ressuscitado as inspirou através do Espírito Santo. Não acredito que mude substancialmente a importância, não é? Sim, até porque a gente aprendeu logo no início do nosso grande tema, falando sobre o Evangelho celebrado, que falar de Evangelho celebrado é entender o antes, o durante e o depois da ressurreição de Jesus com o Espírito que sustenta a comunidade dos crentes, né? Então, vamos continuar? Vamos continuar. A gente abriu esse grande parêntese só para explicar ao nosso fiel telespectador as palavras da consagração, e aí o Senhor nos trouxe esse pequeno problema do ponto de vista histórico. Mas a fórmula toda da consagração, Padre, está presente em todas as orações eucarísticas. Com palavras diferentes. Certo? Sim. Este é o cálice do meu sangue, ou este cálice é o meu sangue. O da aliança, veja a mudança de vocábulos. Sim. Já nos sinóticos. Uhum. E João tem a dele pessoalmente. Certo? Ok. Agora, se temos mais os gestos do que as mesmíssimas palavras, que não são necessárias, eu posso ser fiel a ele, sem repetir as mesmas palavras que ele disse. Bem, o importante são os gestos, e isto eu acho que deveria ser uma matéria a ser dada a todo aquele que deseja ordenar-se. Fazer bem os gestos. O senhor fala sobretudo em liturgia. Tomar o pão. Tome o pão com dignidade. Olhou para o céu, na oração primeira. Olhe para o céu. Não precisa ficar demorando, mas olhe. Para não cair na dimensão do teatro, né? Que o senhor falou outro dia. Abençoou. Partiu. Não parta, porque não é teatro. A igreja não quer. Não partiu. E deu a seus discípulos, dizendo, inclina-se um pouquinho e se pronuncia as palavras da consagração. Provavelmente a consagração do cálice, que nós dizemos que será derramado por vós e por todos, no aramaico estava por vós e por muitos. E aí entra uma grande tensão na teologia, né? Porque, e não faz muito tempo essa grande discussão, porque os tradutores questionam transformar todos em muitos, né? Mas a grande questão é se a morte de Jesus tem o caráter de redenção e ela é universal, e ela não necessariamente atingiria a todos? Só que esse muitos aqui é um aramaísmo. Isto é um aramaísmo que significa todos. Só para ser mais fiel a uma palavra que, com toda a segurança ou toda a probabilidade,
pode ter sido pronunciada por Jesus, mas é evidente que não existe homem algum, desde Adão e Eva até o último, que possa afirmar que não foi remido pelo sangue de Cristo, que entrou na vida eterna, se é que entrou, pelos próprios méritos. Mas, o padre, também se levanta uma discussão em torno desta problemática, porque quando se diz que ele morreu por todos, ou fiéis ao aramaico, por muitos, isso quer dizer, ou isso diz respeito à objetividade da paixão de Jesus, ou isso diz respeito à minha liberdade de querer me dar a Ele? Isso parte dele ou de mim? Eu não entendi muito a sua colocação. Queira explicar-me melhor. A gente começou falando há pouco instante que os teólogos se dividem em liturgia, né? Ele morreu por todos. Não se dividem. Todos sabem que morreu por todos. Por todos, mas ninguém a questão duvida. A questão é linguística. É linguística, mas a questão é, quando eu digo que Jesus morreu por todos, nesse todos aí, eu estou olhando para a objetividade da entrega dele, porque tem pessoas que na vida não se abre a graça da redenção. Então, necessariamente, essa pessoa não vai estar incluída. Entende? Mas isso não significa que ela não tenha sido objetivamente remida. Ela simplesmente não tornou subjetiva, não assimilou a graça oferecida. Ninguém pode dizer que foi condenado sem culpa. Mesmo hipoteticamente, mesmo um crente não sendo salvo, ele foi remido. Ele foi condenado por responsabilidade dele, por responsabilidade própria. Deus não quis isto e Deus fez o possível para ele ser salvo. Só que não age independentemente da liberdade e da responsabilidade dele. Não é? Ninguém é colocado mecanicamente na vida eterna. Sim, sim. Só para esclarecer para o nosso telespectador. Tá bem? Vamos lá. Bom, agora nós estamos... Agora, em tese, falamos um pouco sobre a doxologia, né? É a grande oração eucarística, todas elas. As grandes orações eucarísticas, eu gostaria que os sacerdotes, no espírito da Sacrosanto Concílio, dessem mais valor, valorizassem as 4 primeiras. Até o missal as valoriza, porque as coloca separadas, antes das outras que estão quase que em apêndice. E lá tem um título, para diversas circunstâncias. Para uma circunstância, que não precisa ser aos domingos. Sim. Certo? Eu, alguns dias atrás, dei os parabéns ao arcebispo de São Paulo, a Dom Odilo, porque ele comanda o folheto da arquidiocese, é ele que dá as linhas diretrizes, e nós estamos valorizando aos domingos ou a terceira ou a primeira, mas não cada domingo uma das últimas. Entendi. Agora no tempo pascal, sobretudo, porque tem prefácios pascais. Sim. Que é uma iniciativa litúrgica e pastoral muito boa, né? Certo. Porque dependendo das empresas que preparam os folhetos e os livrinhos, às vezes, por uma questão de propaganda e de divulgação do próprio trabalho, as empresas escolhem a menor entre as orações, que é a segunda, que é a que rezamos todos os dias. Bom, todo dia está certo. Para mim, você não passar de meia hora. Né? São pessoas que trabalham, que às vezes têm que ir logo para casa ou voltar para o trabalho. Eu também celebro dia de semana a segunda, mas aos domingos eu gostaria de celebrar ou a primeira ou a terceira.
Ou a quarta Ou a também. quarta, que é muito bonita. Ou a também, quarta também, que é linda. É a história da salvação e em forma de prece, em forma de oração. Não é? Bom, mas agora, terminada a história, melhor, as palavras da oração eucarística, você citou bem a doxologia. Todas terminam por Cristo, com Cristo, em Cristo. Com o cálice e a hóstia levantados. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, e o agora e para povo sempre. deveria pronunciar com muito fervor o seu amém. Amém significa sim. Eu faço minhas estas palavras, eu me apoio nelas, eu sinto segurança nelas. Amém. Tudo isso é dito numa palavra de 2 sílabas apenas. A liturgia é econômica, a liturgia não se estende. Amém. Isto significa. E quando a gente diz, ou melhor, quando a gente proclama esse amém, isso no fundo, padre, é um ato de fé, né? Mas é claro. Que vai além daquilo claro. Que falamos sobre acreditar, né? É muito mais do que dizer um simples vocábulo em liturgia. Pois né? é. Agora, precisaria que o povo dissesse isto consciente do que está falando. Jesus também usou, essa palavra vem de Jesus. Amém, amém. Amém, amém, eu vos digo. Não é? Pelo menos o amém foi conservado, do aramaico. Padre, nossa conversa está muito boa, nosso papo está maravilhoso, mas nós chegamos ao fim do nosso programa. Nos despedimos dos nossos telespectadores, agradecemos a presença de todos, esperamos que estejam fazendo bom uso e intelecção das nossas palavras, do nosso estudo, e que voltemos a nos ver na próxima semana. A você e a sua família, um bom domingo. Fique na paz do Senhor.